Ó, o que acontece? O consórcio, ele é interessante, ele tem juros bem menores, né? Acaba saindo muito melhor do que o consórcio, só que ele é bom pra quem não tem pressa nenhuma. É o meu caso. Sim, ó, aí tudo bem. Só que assim, talvez vai chegar uma hora que você vai estar com um pouco mais de pressa. O que aconteceu com o meu? Eu comprei um consórcio, 7 anos pagando aquela desgrama e não era sorteado nunca. Cara. Tem gente, eu conheço amigos meus que foram sorteados no primeiro que foram. No primeiro mês, né? Tem que ter sorte, né? Então, assim, ou você tem que ter sorte de ser sorteado logo, ou você tem que ter uma grana pra dar lance, porque quando você dá o lance, você é sorteado de boa. Tem gente que, sei lá, junta ali 20 mil, 30 mil, dá um lance nesse valor, e às vezes até pra usar fundo de garantia, você consegue ser sorteado. Ah, é uma maravilha. Quando sair teu consórcio, você der um lance lá, tá ótimo. Você vai pagar bem menos que quem financiou, por exemplo. Só que você tem que ter essa grana pra dar o lance, ou você tem que ter sorte. Como eu não tinha grana pra dar lance, e não saía nunca aquele negócio... E nem sorte? Nem sorte. Eu tive que fazer o quê? Vender o meu consórcio. Só que quando você... Porque no começo eu não tinha pressa. Depois de 7 anos eu tava com pressa, Poxa, caramba. Eu achei que era anos. tão lento assim o negócio, né? Aí eu vendi o meu consórcio, perdi grana pra caramba... Porque, assim, ninguém vai querer pagar tudo que você pagou. Eles vão dar um valor abaixo. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tá com essa mesma situação, né? Ele não tá mais... Tá com pressa, precisa do valor. Ele já pagou, acho que, tipo, 55 mil. E o pessoal tá dando 30 no máximo. Nossa. Então, é quase metade do valor que ele já pagou, ele vai perder. Você perdeu, assim, se você sentir a vontade de falar, você perdeu quanto? Hein? Você pode falar em porcentagem? No meu caso, eu perdi pouco, porque a compradora foi a minha irmã. Nossa. Mas, aí por você exemplo, teve sorte. né? Então... É bom pra quem não tem pressa nenhuma e pra quem tem uma graninha pra dar de lance. Aí maravilha, mas se não é o caso, pode ser que você sofra como eu, que fiquei 7 anos pagando e não foi sorteado nunca, né? Por exemplo, no meu canal, eu respeito quem quer alugar, só que eu combato os argumentos fajutos. É muito comum você ver na internet um Reels ou um vídeo no TikTok, quer que seja, a pessoa falando assim, olha, eu vou mostrar aqui, eu vou anotar como alugar sai muito mais barato. Aí ele coloca aqui os valores do aluguel e depois o valor do financiamento. Já começa errado que sempre coloca o valor do financiamento mais caro e tem muita forma de ser mais barato. Aí eles colocam uma letrinha bem pequenininha lá embaixo assim. Não vamos levar em conta o reajuste anual do aluguel. Mas se mata então, bicho. Por que você tá fazendo um vídeo inútil desse, né? Porque o que acontece? O aluguel, pra quem não sabe, né? Ele tem um reajuste, porque o dono do aluguel não vai ficar cobrando R$1.000 por 50 anos de você. E esse reajuste... Ele é baseado num índice, ou é o IGPM ou é o IPCA. Já teve anos em que o IGPM ficou ali de 20% ao ano. O IPCA, 10% ao ano, 6%, 12%, vai variando. Imagina isso, ó, vou montar um cenário aqui. Eu financiei um apartamento de R$200 mil e a parcela do financiamento é 1.000. Ou, não, eu não quero ter casa, eu aluguei um apartamento de R$1.000 e a parcela também do aluguel também vai ser 1.000. Se você faz o financiamento pela tabela Price, ele vai ficar sempre 1.000. 1.000, e ele vai ter uma pequena correção ali, que é de bem pouquinho mesmo, né? Eu até combinei com o pessoal de não ficar falando sigla, que é chato, né? Dificulta, né? Mas vai ter uma correçãozinha bem pequena. Enquanto o aluguel... Ele vai ter um reajuste ali de 6% ao ano, 10% ao ano. Então, se você tá pagando hoje 1.000, daqui a um ano vai aumentar para 1.060. No outro ano, 1.120. No outro ano, não sei quanto. Eu fiz uma estimativa, né? Eu planilhei. Se você financiar um apartamento e, sei lá, você botar ali 120 mil, por exemplo. Ao longo dos 30 anos, você vai ter gasto quase 300. Caramba, Duda, financiei 120 pau e paguei 300. Que burrada, hein? Pois é. Só que aí... Por quê? Por causa dos juros, né? Só que uma pessoa que começa um aluguel hoje, que custa R$1.000, e ano que vem aumenta 6%. No outro aumenta 6, no outro aumenta 6, 6, 6, 6. No final dos 30 anos, essa pessoa vai ter pago mais de R$1 milhão. Sim. É 3 vezes mais caro do que o financiamento. Então a pessoa fala, financiamento é ruim porque você paga 3 vezes mais do que você pagou. E quem aluga paga 3 mais do que quem financiou. E sem contar a amortização, né? Que se você amortizar, sai muito mais rápido. Então, esse é um tipo de comparativo totalmente injusto. Ai, vou mostrar como aluguel é melhor, só que eu não vou levar em conta o reajuste. Não, isso aí não serve pra nada. Eu tenho que ser uma pessoa sábia. E não só inteligente. Eu posso chegar e falar alguma coisa que é financeiramente inteligente, só que eu tenho que ter a sabedoria de lembrar que o brasileiro não tem educação financeira. Perfeito. Então eu não posso falar uma coisa que eu sei que 90% das pessoas vai fazer asneira. Não, mas tá certo o que eu tô falando. Tá certo que vários canais falam. O meu canal é pra pobre. Primo pobre, né? Então, esse argumento que você fala, ele é super válido.
Você vai chegar num canal e o cara vai falar assim, olha, se você tem R$1 milhão, em vez de você comprar uma casa, investe 1 milhão, ele vai te render 10 mil por mês, você aluga uma casa da hora por 5 mil e ainda sobra mais 5. Só que quem tem 1 milhão? É verdade. Entende? Esse que é o ponto, né? Apesar de algumas pessoas falarem sobre as vantagens de alugar e tal, é muito difícil achar um livro clássico, best-seller de finanças, que o cara não fale que é bom ter uma casa. Então, por exemplo, O Segredos da Mente Milionária, o cara fala que é bom. Tem um vídeo no meu canal sobre isso. A Psicologia Financeira, o cara fala que é bom. O Homem Mais Rico da Babilônia, o cara fala que é bom. O Pai Rico, o Pai Pobre, ele fala algumas coisas lá, só que distorceram tudo que ele falou no livro Pai Rico, Pai Pobre. Então depois ele fez um outro livro chamado Cartas do Pai Rico, Pai Pobre, falando, galera, em nenhum momento eu falei que não é pra ter casa própria, tá? Eu só falei que ela é um passivo e não um ativo. Então, é fato que, sabe, por mais que você tenha algum... Ai, alugar ou financiar... Você queria ter uma casa, não quer? Claro! Não, eu não quero ter imóvel. Todo mundo quer claro, ter, né? com certeza. Então, é muito legal. E aí tem as vantagens e desvantagens de cada um. Então, eu pego primeiro no ponto de falar sobre educação financeira e mudar a mentalidade da pessoa pra depois ela começar a querer fazer umas coisas arriscadas. Porque se você for ver, a maioria dos pobres, o único patrimônio que tem é a casa. Sim. Então eu falo, tenha a sua casa, corre atrás disso. Só que tem alguns pontos, como você ter bastante dinheiro, ok. Então você pode alugar. Só que você tem bastante dinheiro no banco a ponto de, se você for enxotado lá da tua casa de aluguel, você compra, porque você tem dinheiro no banco. Só que o pobre não tem nada, ele vive de aluguel e a qualquer momento ele pode ser tirado de lá, ele não tem casa, não tem financiamento, então se der ruim ele não tem onde morar, o rico tem. Tanto que a maioria esmagadora dos influenciadores que falam que alugar é melhor, tem casa. Todos têm casa, e eles falam no canal, tem casa de 10 milhões, de 15 milhões. Então é fácil você falar, não, é melhor alugar, é muito mais fácil quando você tem uma mansão lá que você pode viver o resto da vida. Sim. Então esse é o meu ponto, falar pra pobre, porque muitas vezes a realidade que é dita aí não vale pra quem é pobre. Então eu respeito a opinião de quem pensa diferente, mas eu falo, compre sua casa. E aí, desculpa se eu tô falando muito. Não, pode falar, pode Mais falar. um Pode ponto. fazer mais. Mas é sempre uma conquista você ter a sua casa e a alegria de quando, na hora que eu quitei, mandou uma mensagem falando, você quitou, parabéns pra você. É Parabéns. maravilhoso isso, né? Não, e aí sobrou muito mais dinheiro pra eu investir. Porque É. a grana que eu pagava todo mês com boleto de financiamento se tornou uma grana a mais no meu salário agora pra eu começar a investir. Aí eu estudei sobre investimento e foi quando surgiu o meu canal e aconteceu tudo isso, né? Nossa, muito interessante. Quer ver outro ponto que eu acho complicado? A pessoa chega e fala assim, em vez de comprar, aluga e com o dinheiro que sobrar, você investe. Mas quem falou que o valor do aluguel é mais barato que do financiamento? Porque a pessoa chega e fala como se, o aluguel de uma casa é 2 mil e pra você financiar é 3. Não, uma ova. Eu vivo falando no meu canal, a maioria dos pobres ainda não tem casa própria por falta de informação e não por falta de dinheiro. Então, você pega alguns planos do governo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que ajuda as pessoas mais pobres a comprar um imóvel, você consegue financiar uma casa com parcela de 600 pau por mês. Verdade. E eu fiz um vídeo com o depoimento de uma pessoa do meu canal que comprou e falou, eu financiei e tá R$280 mais barato do que eu pagava no aluguel. Então, existem muitos meios, principalmente para quem é pobre, de você conseguir juros mais baixos, de você conseguir o subsídio do governo, eles te ajudam na entrada. Então, muitas vezes, o cara tá alugando numa coisa que nunca vai ser dele, e ele poderia estar pagando mais barato numa coisa que no final vai ser dele. Então são esses pontos que eu pego. Eu sei que tem momentos da vida que não, eu mesmo, antes de o meu apartamento ficar pronto, eu fiquei morando de favor num prédio lá de um primo meu. Mas se ele não tivesse emprestado, eu teria que alugar. Só que eu sempre penso assim, cara, você tá alugando? Mas vai se planejando pra comprar, sabe? Porque às vezes você não tem a grana da entrada, tem cara que tá enrolando a mulher faz 8 anos porque não tem casa. Aluga, vai alugar, né?